A Fortuna Milionária, de Jojo Todinho. Jojo Todinho mora hoje numa mansão avaliada em quase 4 milhões de reais, num dos condomínios mais valorizados do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. 2 andares, piscina e um escritório dentro de casa que ela batizou com um nome que carrega toda a sua história. Um tiro de justiça. Mas essa não é a primeira mansão dela. E também não é onde essa história começa. Essa é a mesma mulher que poucos anos atrás era reconhecida por uma frase gritada em festas por todo o país. Que tiro foi esse? Um hit que fez o Brasil inteiro cair no chão, literalmente, ao som do refrão. E antes disso, muito antes das câmeras e dos contratos milionários, essa era uma menina que vendia picolé na rua, trabalhava como faxineira, como telefonista, como babá, só para ajudar dentro de casa. Entre esses 2 pontos, a menina que vendia picolé e a mulher que hoje vive numa mansão de quase 4 milhões de reais. Existe uma história que quase ninguém conhece nos detalhes. Hoje você vai descobrir como esse dinheiro foi construído, qual foi a decisão que mudou tudo e os números do patrimônio que ela raramente explica em entrevistas. Antes de continuar, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque essa história tem uma virada que a maioria das pessoas não conhece. E ela começa agora. A vida de Jojo Todinho hoje gira em torno de uma mansão localizada num condomínio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, comprada por cerca de 3 milhões e 900 mil reais. Um imóvel de 2 andares, com piscina, áreas externas amplas e um detalhe que chama atenção. Dentro da casa, ela reservou um escritório batizado de Um Tiro de Justiça. Um espaço pensado para o momento em que se formar na Faculdade de Direito, curso que cursa atualmente. Mas essa não é a primeira mansão dela. Antes dessa, Jojo vivia numa propriedade em Taquara, no bairro de Jacarepaguá, também na zona oeste, onde chegou a mostrar aos seguidores detalhes como um lustre avaliado em milhões e uma decoração que ela mesma definia como elegante e aconchegante. Segundo ela contou publicamente, aquela casa já não combinava mais com a fase que estava vivendo. Ali, em suas próprias palavras, ela foi muito feliz, mas também sofreu muito e decidiu vender para recomeçar em um novo endereço. Além dos imóveis, o patrimônio de Jojo Todinho é sustentado por múltiplas fontes. A receita de sua própria empresa, contratos publicitários com marcas multinacionais, participações em televisão, shows e investimentos financeiros. Estimativas de veículos especializados em patrimônio de famosos apontam uma fortuna total entre 2 e 5 milhões de reais, com um faturamento mensal bruto que pode variar entre 1 e 2 milhões de reais, embora não existam dados oficiais e públicos sobre o valor exato. E esse patrimônio anda lado a lado com um alcance gigantesco. Hoje, só no Instagram, mais de 27 milhões de pessoas acompanham cada passo dessa mulher. Se você quer entender como se constrói um público desse tamanho, do zero, ativa o sininho de notificações agora, porque isso aqui é só a ponta do iceberg dessa história. Hoje, mais magra, mais serena e cursando direito, ela mesma resume a fase atual como um momento de colher o que vem plantando. Mas nada disso explica, sozinho, quem é essa mulher. Porque para entender o tamanho desse patrimônio, é preciso voltar muito antes dele existir. É preciso entender a fome. Antes de qualquer contrato, antes de qualquer palco, existia apenas uma menina chamada Jordana Glaze de Jesus Menezes, nascida em 11 de fevereiro de 1997, no bairro de Bangu, no subúrbio do Rio de Janeiro. Com apenas 2 meses de vida, Jordana foi deixada aos cuidados da avó paterna, Dona Rita Maria, porque sua mãe, Ione, passava com a maior parte do tempo fora, trabalhando. E foi essa avó, e não a mãe biológica, quem assumiu integralmente a criação daquela criança. Anos mais tarde, já adulta e famosa, Jojo diria publicamente uma frase que resume tudo.
Amor de mãe, mesmo tenho é pela minha avó. O pai Júlio César trabalhava como segurança, hora de farmácia, hora de mercado, hora de uma lan house perto de casa. E foi exatamente ali trabalhando que ele foi atingido por um tiro e morreu, quando Jordana tinha apenas 10 anos de idade. Ela mesma contaria anos depois o quanto essa perda mexeu com o seu psicológico, o quanto doía saber que conseguiu melhorar a vida da família, mas que ele não estava mais ali para viver isso ao lado dela. Criada numa casa de mulheres, a avó, a mãe distante e uma tia. Jordana aprendeu cedo a se virar. Cantava no coral de uma igreja católica, participava de eventos de dança e canto na escola e, ao mesmo tempo, ainda criança e adolescente, já precisava trabalhar para ajudar em casa. Foi faxineira, foi telefonista, foi vendedora de picolé nas ruas de Bangu, foi babá, foi cuidadora de idosos, foi monitora de brinquedoteca dentro de shopping. Uma lista de empregos que juntos formam o retrato de uma infância e adolescência sem espaço para escolhas fáceis. E é por isso que, décadas mais tarde, quando finalmente teve o seu primeiro dinheiro de verdade, a primeira coisa que ela fez não foi comprar algo para si mesma, foi comprar um armário de cozinha para a avó que a criou. Existia já naquela época uma separação clara dentro dela mesma, que ela viria a definir décadas depois com uma frase certeira: do portão para fora, sou a Jojo Todinho, mas dentro da minha casa, sou a Jordana. Uma identidade pública, forte, engraçada, cheia de autoestima. E uma identidade privada mais silenciosa, moldada pela ausência do pai e pela distância da mãe. Uma ausência tão profunda que anos depois, já rica e famosa, ela tomaria uma decisão que chocaria o país inteiro: pedir na justiça a exclusão do nome da própria mãe biológica de sua certidão de nascimento. Mas isso ainda está por vir. Agora me conta aqui embaixo nos comentários. Você acredita que é possível construir uma autoestima inabalável, mesmo depois de perder um pai, e crescer sem o amor presente de uma mãe? Porque para essa menina de Bangu, a resposta viria de um lugar que ninguém esperava: a internet. Aos 20 anos de idade, Jordana tomou uma decisão que muitas pessoas de origem humilde nunca chegam a tomar: sair de casa. Deixou Bangu, o bairro onde cresceu sob os cuidados da avó, e se mudou sozinha para uma kitnet alugada na Lapa, bairro boêmio no centro do Rio de Janeiro. Não foi uma fuga, e sim uma busca por independência, por um espaço que fosse só dela, longe da rotina de empregos que mal davam para sobreviver. E foi exatamente nesse período, vivendo sozinha, sustentando o próprio aluguel, que ela começou a usar a internet. Mas não como uma estratégia calculada de carreira. Foi algo espontâneo. Jordana gravava vídeos cantando e publicava no Facebook, sem planejamento, sem empresário, sem plano de negócio por trás. Criou também um canal no YouTube, onde falava abertamente sobre sexo e relacionamentos, sem filtros, exatamente como ela era na vida real. Não existia naquele momento nenhuma intenção de virar fenômeno nacional. Existia apenas uma jovem tentando se expressar, tentando ocupar um espaço que ninguém tinha dado a ela até então. E foi justamente essa autenticidade, sem cálculo, sem fórmula, que começou a atrair atenção. Os vídeos foram circulando, os seguidores foram crescendo, e o que começou como desabafo, como diversão, como forma de expressão, começou a chamar a atenção de gente de dentro da indústria musical. Quantas vezes você teve que se afastar de tudo o que conhecia, sozinho, sem rede de proteção nenhuma, só para descobrir do que realmente era capaz? Deixa a sua resposta aqui embaixo e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que também está construindo o próprio caminho do zero. Vale lembrar rapidamente onde essa história já chegou. A menina que largou tudo em busca de independência é a mesma que hoje mora numa mansão de quase 4 milhões, comanda a própria empresa e tem mais de 27 milhões de seguidores. Mas o dinheiro de verdade, o que muda de vida por completo,
ainda estava a poucos passos dali, escondido dentro de um convite que estava prestes a chegar. Foi ainda em 2017 que o nome de Jordana chamou a atenção de alguém de dentro da indústria musical. O DJ Batata, que acompanhava a repercussão dos vídeos dela na internet, fez o convite que parecia ser o início de tudo. Pouco depois, veio a assinatura de contrato com uma das maiores gravadoras do mundo, a Universal Music. Para uma jovem que tinha construído a própria infância entre empregos informais e turnos exaustivos pelo subúrbio carioca, aquilo parecia ser a virada definitiva. O momento em que toda a dificuldade finalmente valeria a pena. O primeiro single lançado se chamava Sentada Diferente. E na mesma época ela chegou a fazer uma participação na novela A Força do Querer, da Rede Globo, aparecendo como ela mesma. No papel, no contrato e na aparência, tudo indicava que a carreira estava decolando. Mas a realidade foi outra. Sentada Diferente não emplacou. Não gerou o retorno esperado, não conquistou as rádios, não viralizou como ela sonhava. Para qualquer artista, esse tipo de silêncio depois de um grande contrato pode significar o fim de uma carreira antes mesmo dela começar. Foi um momento silencioso, mas pesado. A sensação de ter alcançado a porta certa e ainda assim não conseguir atravessá-la. Quantas pessoas, depois de um primeiro fracasso desses, simplesmente desistem e voltam para abrir a vida que tinham antes? Me conta aqui embaixo. Você já viveu um momento em que fez tudo certo, teve a oportunidade que sempre quis e mesmo assim não deu certo? Porque foi exatamente nesse silêncio, nesse momento em que a carreira parecia estagnada, que o telefone dela tocou de novo. E dessa vez, quem estava do outro lado era uma das cantoras mais famosas do Brasil. Em 20 de agosto de 2017, Jordana subiu o Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, para participar da gravação de um clipe. Não sabia naquele momento que aqueles seriam, nas próprias palavras dela, os melhores segundos da sua vida. O clipe era Vai Malandra, da cantora Anitta, um dos maiores nomes da música brasileira. Jordana apareceu vestindo um biquíni tamanho pequeno e foi o suficiente para roubar a cena. Antes daquele dia, ela tinha cerca de 80 mil seguidores no Instagram. Da noite para o dia, esse número explodiu. Vieram mensagens, vieram elogios. E vieram também as críticas, muitas críticas sobre o seu corpo, sobre a sua aparência. Mas Jordana respondeu à altura com uma frase que resumiria toda a sua trajetória dali em diante. Não vim a esse mundo para passar despercebida, meu nome eu faço. Quando o clipe foi lançado oficialmente, em 18 de dezembro daquele ano, o impacto foi ainda maior do que qualquer um esperava. 14 milhões de acessos em apenas 24 horas, tornando-se até então a melhor estreia de um clipe brasileiro no YouTube. Jojo Todinho, que até pouco tempo antes gravava vídeos amadores sozinha em casa, agora estava dentro do vídeo mais comentado do país. Curte esse vídeo agora, porque o que vem a seguir é o momento que todo mundo estava esperando. Porque exatamente 11 dias depois desse clipe explodir, Jordana lançaria a música que mudaria sua vida para sempre. E o Brasil inteiro, sem exceção, cairia no chão ao som dela. 11 dias foi o tempo entre Vai Malandra e a música que mudaria tudo. 29 de dezembro de 2017, Jordana lança no YouTube sua segunda composição, ao lado de Peter Correa e do DJ Batata. O nome? Que Tiro Foi Esse? E a origem carrega um detalhe que poucos conhecem, um agradecimento ao público LGBTQIAP+, que a acolheu primeiro, que apostou nela quando ninguém mais apostava. A gíria já existia dentro dessa comunidade. Surpresa, admiração, impacto. Jordana transformou essa gíria em hino nacional. O resultado foi imediato. Foi avassalador. Em poucos dias, topo do Spotify Brasil. 11ª posição no ranking viral global. E então, o fenômeno. Pessoas caindo no chão, em público, no exato instante do primeiro verso.
em shoppings, em festas, ao vivo na televisão. O Fantástico foi atrás dela. O país inteiro queria saber quem era aquela mulher. E foi exatamente aí que o dinheiro mudou de patamar. Antes, cachês de R$ 4.000. Depois da explosão, 10 mil por show. No carnaval seguinte, Beija-Flor. Depois os trios elétricos de Salvador, ao lado de Cláudia Leite, de Anitta, de Léo Santana. Cachês de R$ 25.000 por apresentação. Em questão de semanas, o nome dela ao lado dos maiores artistas do país. Se você lembra do dia em que ouviu essa música pela primeira vez, ou já caiu no chão numa festa brincando com o refrão, conta aqui embaixo onde você estava. Porque aquele dinheiro todo, por maior que parecesse na época, ainda era pouco perto do que estava por vir. E a virada definitiva chegaria de dentro de uma fazenda. Em 8 de setembro de 2020, Jojo Todinho entrou em um confinamento que mudaria de vez o patamar da sua carreira. A 12ª edição de A Fazenda, da Record TV, ao lado de outros 19 participantes, sob o comando de Marcos Mion. Mas ela entrou ali já carregando um segredo do coração. Nos primeiros dias de confinamento, contou aos colegas de casa que estava apaixonada por um homem que tinha acabado de conhecer, por indicação do marido de uma amiga. Um jogador de futebol chamado Polidoro Júnior, zagueiro do São Caetano. Quando bati o olho no perfil dele, o coração disparou, contou ela, emocionada, para os outros confinados, que torceram junto com ela por aquele amor que ainda mal tinha começado. Dentro da casa, ela também não deixou por menos. Viveu um flerte descontraído e cheio de humor com o ator Matheus Carriere, provocando risadas na mesa do almoço com brincadeiras sobre namoro dentro do reality, chegando a debater relacionamento aberto ou fechado entre gargalhadas, embora os dois nunca tenham passado de bons amigos de confinamento. Semana após semana, Jojo Todinho deixou de ser apenas mais uma peoa e se tornou, de fato, o centro do jogo. Os outros confinados passaram a chamá-la de mãezona. Era ela quem organizava as refeições, distribuía conselhos e não hesitava em dar broncas quando achava necessário, moldando praticamente sozinha a rotina emocional da casa. Ao longo do confinamento, também protagonizou uma das rivalidades mais comentadas daquela edição, com o cantor Biel, um clima de tensão que dividiu opiniões do público inteiro e que anos mais tarde ainda seria relembrado publicamente por ele, questionando se o resultado daquela edição se repetiria hoje. Depois de 103 dias de confinamento, chegou o dia da final, em 17 de dezembro. Essa final quebrou recordes. Mais de 1 bilhão de votos computados, com picos de mais de 100 mil votos por segundo, o maior engajamento já registrado até então na história do programa. Jojo Todinho venceu com 52,54% dos votos do público, à frente de Biel, com 36,10%, seguido por Stephanie Baez e Lipe Ribeiro. O prêmio: R$1.500.000 para uma mulher que, não muito tempo antes, se sustentava com bicos e empregos informais pelo subúrbio carioca. Do lado de fora das câmeras, aquele romance que ela tinha revelado ainda no início do confinamento finalmente se tornou público e sério. Mas durou pouco. Poucos meses depois da vitória, boatos de traição vieram à tona, e o próprio Polidoro precisou se pronunciar publicamente, admitindo um affair paralelo, enquanto ainda vivia esse momento inicial de relacionamento com Jojo. O fim veio em meio a essa polêmica, ainda no início de 2021, expondo mais uma vez o quanto a vida amorosa dela seria, dali em diante, acompanhada de perto pelo público e pela imprensa. Mas, longe das câmeras do reality e das dores do coração, o dinheiro do prêmio já estava fazendo seu trabalho. Pouco depois da vitória, ela deixou o antigo apartamento e comprou sua primeira casa própria, num condomínio fechado no bairro da Taquara. Deixa aqui o seu like e se inscreve agora, porque o que vem a seguir é o capítulo que explica como esse prêmio, que já parecia astronômico,
se tornaria apenas o primeiro tijolo de um império muito maior. Com o prêmio de A Fazenda já investido em imóveis e o nome consolidado em todo o país, Jojo Todinho deu o próximo passo natural. Deixou de ser apenas uma artista contratada por marcas e passou a ser dona da própria marca. Em janeiro de 2023, abriu sua própria empresa, batizada de Grande Gostosa, voltada para o comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, com uma primeira linha voltada para os cabelos, criada com um propósito declarado: aumentar a autoestima das mulheres. Ao mesmo tempo, sua carreira como apresentadora avançava. Ela se tornou a primeira mulher negra a comandar um talk show no Brasil com o programa Jojo 9:30, exibido pelo canal Multishow, um marco histórico dentro da televisão brasileira. Nos anos seguintes, seu nome esteve associado a marcas gigantes, como a Avon e depois a Knorr, para quem chegou a adotar o nome artístico de Jojo Caldinho em campanhas publicitárias. Mas em meados de 2024, algo mudou de forma definitiva. Jojo assumiu publicamente um novo posicionamento político, se declarando uma mulher preta de direita, e essa guinada teve um custo real e mensurável. A Avon não renovou o contrato, encerrado em dezembro daquele ano. A Knorr também encerrou a parceria em setembro. Jojo perdeu, em questão de semanas, 2 grandes fontes de receita publicitária e chegou a desabafar que, antes de se posicionar, era vista como a melhor pessoa do mundo e que depois passou a ser tratada como se fosse uma foragida da justiça. Mas, do outro lado dessa mesma guinada, veio também um reconhecimento simbólico. Em 3 de dezembro daquele ano, foi recebida na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado lhe entregou uma placa de moção de aplauso, concedida, segundo os próprios parlamentares, pelo seu posicionamento em defesa da segurança pública. O mercado publicitário, por sua vez, rapidamente se reorganizou em torno dela. Ainda em novembro daquele ano, foi anunciada como a nova garota propaganda da Ravan, numa parceria construída lado a lado com o empresário Luciano Hang. Enquanto o mapa de marcas e de posicionamento se reorganizava, o corpo e a rotina dela também passavam por uma transformação profunda. Em agosto de 2023, pesando mais de 140 quilos, Jojo realizou uma cirurgia bariátrica, complementada depois por outros procedimentos estéticos, incluindo cirurgias para remoção de gordura localizada. Em agosto deste ano, completou 3 anos desde o procedimento inicial, já tendo perdido, ao todo, cerca de 90 quilos. E a vida pessoal dela seguiu, como sempre, sob os olhos do público. Um relacionamento recente chegou ao fim, e o desfecho, mais uma vez, virou assunto nas redes e na imprensa. Mas é na sua imagem mais recente que talvez esteja o retrato mais fiel de quem ela é hoje. Ainda esta semana, estampou a capa de uma revista de peso nacional, a revista Pop Glow, numa edição inteira dedicada à transformação, à autenticidade e à coragem de recomeçar. Nela, Jojo Todinho declarou algo que resume perfeitamente essa trajetória. Hoje eu vejo uma mulher muito mais forte do que eu imaginava. Falou sobre não aceitar mais rótulos, sobre a faculdade de Direito que segue cursando e sobre um processo de mudança que, segundo ela mesma, aconteceu muito mais por dentro do que por fora. Em outra entrevista recente, resumiu o momento atual com uma frase igualmente reveladora: que este ano é sobre colher o que vem plantando, com disciplina, amadurecimento e coragem. E é exatamente aqui que as 2 pontas dessa história se encontram. A menina que cantava no coral da igreja, que se virava vendendo picolé pelas ruas de Bangu, e a mulher que hoje entra dentro de uma mansão de quase 4 milhões de reais, comanda sua própria empresa, estampa capas de revista e segue, semana após semana, sendo a protagonista da própria narrativa. Agora me diz aqui embaixo: você acredita que é possível reconstruir completamente uma imagem pública, mesmo depois de perder contratos milionários por causa de um posicionamento?
porque a resposta, no caso de Jojo Todinho, parece ter vindo na forma de uma nova mansão, uma nova rede de marcas e um novo capítulo de vida. No fim, a história de Jojo Todinho não é sobre sorte. É sobre uma mulher que transformou cada escândalo, cada crítica, cada manchete negativa em combustível. Enquanto o Brasil discutia suas polêmicas, ela discutia contratos, investia em imóveis e construía uma empresa com o próprio nome. As decepções amorosas que poderiam tê-la fragilizado viraram ainda mais foco e ainda mais trabalho. E talvez seja por isso que hoje, quem recebe o carinho mais puro dela, seja quem nunca a abandonou, a avó que a criou e a família que ficou ao seu lado quando ninguém mais apostava nela. Da garota que se sustentava com bicos pelas ruas de Bangu, a mulher que hoje entra numa mansão de quase 4 milhões de reais. A distância não foi sorte, foi construção, tijolo por tijolo, decisão por decisão. E antes de você sair, me responde uma última pergunta aqui embaixo nos comentários. Você acredita que é possível transformar toda a dor e todo o julgamento que a vida te dá em prova de quem você realmente é? Se esse vídeo te fez pensar em alguma coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história. Porque o próximo capítulo dessa jornada você não vai querer perder.